Imagina, você tá no trabalho, como eu tô agora. Aí, pronto, caí e machuquei aqui. É acidente de trabalho? Claro, eu tô no trabalho, me machuquei no trabalho, acidente de trabalho. Tá, mas e se o acidente acontecer a caminho do trabalho, hã? Tem um amigo querido aqui, o advogado trabalhista Paulo Vitor Souto. Bem-vindo. Tudo bom, Eugênia? Tudo bem, amor? Boa tarde. Que bom ter você conosco num assunto tão importante para todos nós. Qual a diferença entre acidente de trabalho, já para esclarecer, e acidente de trajeto, vamos dizer assim? A diferença prática, Eugênia, praticamente nenhuma. O acidente de trabalho ou acidente que ocorre no trajeto de trabalho é considerado o acidente de trabalho do mesmo jeito. Mas vamos supor, eu tô vindo para TV. Certo. Certo? Tô lá, aí no meio do caminho eu bato o carro. É acidente de trabalho? Sim. Mas não cheguei no trabalho ainda. Mas é um acidente de percurso. O caminho para o trabalho e a volta do trabalho para casa é considerado também o trabalho. É uma extensão do seu trabalho. Tá, mas aí tá bom. Tudo bem. Aí tô vindo pra TV. Aí lembrei que eu preciso... Nossa, acabou o queijo coalho lá em casa. Parei pra comprar e bati o carro. Na hora que eu saí, o cara fui dar ré e tá, chapoqueio. É uma questão extremamente recorrente, mas nesse caso, apesar da divergência, o entendimento majoritário da jurisprudência entende que não é um acidente de trabalho, porque você desviou o percurso do seu trabalho para casa. Você fez uma outra... Mas eu tô indo, é no caminho. Mesmo sendo no caminho ou em qualquer outro local que você venha a se deslocar, sair do caminho, mas vindo para cá ou saindo do seu trabalho. Trabalho-casa é sem trabalho. Trabalho-casa, qualquer caminho que você venha fazer, não é. Qualquer desvio que me tire da rota, caminho, casa, desse percurso, qualquer caminho. Não é mais acidente de trabalho. Inclusive, se você tiver o hábito, Eugênia, de deixar o seu filho, sua filha na escola, você também não pode... Esse desvio do caminho também não é considerado. Exatamente, não é considerado acidente de trabalho. Lógico que na jurisprudência há muita divergência, certo? Vai haver doutrinadores, julgadores que podem entender que isso configura acidente de trabalho. Mas a grande maioria da jurisprudência do TST entende que não é acidente de trabalho. Vamos ver um caso de uma telespectadora amiga nossa, a Águida. Ela é professora, há 10 anos ela trabalhava numa empresa. Quando ela voltou para casa, ela sofreu um acidente. Só que até hoje ela tem dúvidas sobre os direitos que tem. 10 anos já. Vamos ver. Eu saí do meu trabalho por volta de 1h30 da tarde, eu pilotava moto na época, e eu sofri um acidente no percurso para casa. Poucos minutos depois de ter batido o cartão, eu ainda estava com um crachá pendurado no pescoço e sofri esse acidente, e o crachá ajudou a identificar a empresa rapidamente, as pessoas que me socorreram, e o pessoal do Recursos Humanos da empresa chegou rapidamente ao local e fez tudo dentro da legalidade, até onde eu sei. Registrou o CAT, o cadastro de acidente de trabalho, específico nesse caso de acidente de percurso. Eu me afastei durante o período necessário para tratamento de saúde, porque foi um acidente relativamente grave. E, além disso, a empresa me deixou claro que eu teria estabilidade depois da volta do acidente durante 1 ano e que eu não me preocupasse com nada e que eu teria estabilidade na empresa como decorrência do acidente de trabalho. A empresa resolveu quase tudo, né? O que eu tive que ir foi para o INSS, ver realmente se eu precisava ficar afastada e as coisas dos trâmites que eu acredito que sejam comuns, né? Mas aí eu recebi meu salário normal. Eu tenho algumas dúvidas a respeito do acidente ainda até hoje. Eu ouvi dizer que a empresa fica responsável por qualquer dano à saúde que eu ainda tenha como sequela do acidente. E como o acidente já tem muito tempo, já tem 10 anos que ocorreu, eu não sei se a legislação ainda é a mesma referente aos acidentes, no meu caso específico, o acidente de percurso. Complicado o caso dela, né? E bem pertinente a pergunta e a dúvida dela. Por favor, responda. Para começar, Eugênia, a situação dela a empresa agiu de forma extremamente correta. Verdade. Ela fez tudo o que deveria ter sido feito. Ela provavelmente emitiu a CAT, ela conseguiu junto ao INSS um benefício acidentário, um auxílio-doença acidentário, que é diferente do auxílio-doença comum. Além disso, ela, se por acaso tivesse tido alguma sequela, alguma redução da capacidade laborativa, ela poderia vir a receber o auxílio acidente, que é um outro benefício decorrendo do acidente de trabalho. Mas a empresa fez tudo corretamente. As duas perguntas delas são bastante comuns, mas a gente responde de forma prática. A legislação é praticamente a mesma, tudo que aplicava há 10 anos atrás aplica-se hoje em dia, certo? E além disso, se por acaso ela tem alguma sequela do acidente de trabalho, se por acaso ela tem alguma circunstância que realmente a prejudique no seu labor, em qualquer outra circunstância diária da sua vida, ela pode sim vir a pedir na Justiça do Trabalho ou
no outro meio cabível, que uma indenização em virtude desse acidente de trabalho. Mas quem pagaria é a empresa? Aí que tá. Isso aí é tudo questão de jurisprudência, tudo questão de julgado, certo? Tá. A circunstância, no caso dela, o acidente ocorreu fora da dependência da empresa. É muito comum a empresa responder quando ocorre o acidente de trabalho nas dependências da empresa, certo? Ou até mesmo a questão das doenças ocupacionais. Nesse caso, sim, a empresa costuma ser responsabilidade no trabalho. Em situações como a do caso dela, do caso da Águida, talvez não ocorra essa circunstância. Tudo vai depender do entendimento dos juízes. Vamos supor, ela quebrou a perna, entrou, teve estabilidade. Quem dá entrada no CAT é ela ou a empresa? A obrigação de fornecer a CAT é da empresa. Tá. Obrigação. Mas tem muita empresa que não fornece, se recusa a fazer. Tá. Aí ela quebrou a perna, teve estabilidade, teve tudo. 2 anos depois, ela percebeu que a perna não é mais a mesma. Ela pode entrar no INSS pedindo perícia, aposentadoria por invalidez, coisas assim, sem envolver a empresa? Pode sim. Essa pergunta é muito recorrente, Eugênia. A questão da sequela do acidente do trabalho tem um certo prazo para você pleitear. O auxílio-acidente, você tem que pleitear imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário. Há uma conversão do benefício B91 para o benefício B94, ou é B ou é C, não me recordo o código. Mas, nesse caso, de forma imediata. 2 anos depois, ela não vai conseguir essa prorrogação, essa conversão em auxílio-acidente, mas ela pode vir a tentar outra coisa. Mas ela não perde o direito dela perante a sequela, se ela respeitar esses prazos que a lei garante. De jeito nenhum. Como é que é, dona chefe? Os direitos. Não precisa, não? Coloca na tela pra gente. Os direitos do acidentado. Ó, emissão da CAT, que você acabou de falar, feito pela empresa, Perfeito. né? Indenização. Quem indeniza? A empresa ou o Estado? Tudo vai depender das circunstâncias. Tá. Tudo vai depender. Se houver negligência da empresa, por exemplo, Sim, né? Exploração de carga horária, condições inadequadas. Uma situação muito recorrente, Eugênia, se você me permite falar, é a questão da recusa da emissão da CAT. Às vezes a empresa se recusa a fornecer. Muito comum. A empresa não quer fornecer a CAT em virtude das sequelas que o empregado vem a ter depois do acidente. Com isso, ele não... É má fé. Com isso, ela não recebe, o empregado não recebe o seu benefício acidentário e, consequentemente, não tem estabilidade quando retorna ao emprego. Você está entrando lá já na garantia de emprego do acidentado. Isso, porque a garantia ela só é concedida, só é devida quando ocorre o recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário. Entendi. O benefício de auxílio-doença previdenciário não gera estabilidade para o empregado. Entendi. E o processo de reabilitação do funcionário? Quem banca? O processo de reabilitação, regra geral, é bancado pelo INSS, certo? Quando ele se afasta pelo INSS, o INSS é quem arca com isso. Que a partir de agora, 30 dias, né? Não mais 15 dias. Não, os 15 dias de afastamento... Os 15 dias de afastamento continuam. A empresa é responsável por 15 dias. A partir do 16º, o INSS é quem responde. Sim. Teve uma divergência há um certo tempo atrás por conta da medida provisória que implantou isso. Essa medida provisória foi implantada, mas ela caiu. Ela foi derrubada. Então, continua valendo os 15 dias, no 16º em diante, INSS. Perfeito, exatamente. Então, gente, machucou a caminho do trabalho, em serviço, claramente, nada de parar em açougue, padaria, lanchonete, nada. Aí é caracterizado. Obrigada, querido. Obrigada, bem-vindo sempre. Bem-vindo sempre. Não, gracinha, gente. Um beijo pra Larissa, né? A esposa deve estar toda orgulhosa em casa. Um casal muito querido. E esses dois vão muito longe, são muito talentosos. Graças a Deus estão com a gente, né?